Vem pro Divã com Juliane. Olá, olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez no Divã com Juliane. E hoje, recebendo uma pessoa muito especial que veio de Camboriú oferecer um tempinho da vida extremamente corrida, da vida extremamente ocupada para você. Nós estamos tendo o prazer aqui de receber hoje o Hernani Felipe da Silva. Esse menino, ele tem 32 anos. Com 32 anos, ele já é um grande cientista. Ele está na área há 15 anos, desenvolvendo o trabalho de terapeuta clínico especialista em terapia breve, também neurociência e hipnose. Palestrante, esse menino é palestrante e mentor também de empresários. Vocês fazem ideia do que é um menino de 32 anos com esse currículo extenso? Ele veio aqui falar um pouquinho, dar de presente para vocês, um pouquinho de tudo que é isso, né, gente? Porque, por exemplo, quando a gente fala na idade, com 32 anos, parece que é muito pouco. Sim. Né? Parece que é muito pouco para tudo isso. Hernani, me fala um pouquinho assim de como aconteceu essa tua história. Você mora em Balneário, Camboriú. Uhum. mora lá. E você é de lá? Não, sou de Erechim. É de Erechim. Filho da Fátima. Olha, inclusive ele trouxe a mãezinha aqui para amparar ele, viu? Até os grandes cientistas precisam do amparo da mamãe. É verdade. O Hernani é casado também. Com Ana Luísa. Beijo, amor, se tu estiver assistindo. Um abraço para você, Ana. Um beijo no coração. Beijo para Érica, minha enteada também. Olha só, todo mundo assistindo o Hernani, então. Um beijinho para cada um de vocês. Hernani, como é que começou essa tua história linda? Assim, você, de repente, decidiu que ia fazer curso de terapeuta e iniciou um processo, assim como a maioria das pessoas fazem? Como é que aconteceu de verdade isso? Não, na verdade foi inesperado, né? Eu sempre gostei de pesquisar sobre a mente humana, sobre esses processos que envolvem o dia a dia das pessoas, só que de uma forma particular, né? Eu lembro que com 14 anos eu comecei a pesquisar ordens secretas, maçonaria, o ocultismo, símbolos. Fantástico. E foi toda uma construção assim inesperada. Isso era no meu mundo particular. No meu mundo pessoal, eu estudava publicidade e propaganda em Caxias do Sul. E durante a minha graduação de publicidade e propaganda, eu tive um problema de fobia social. Uhum. Eu desenvolvi fobia social a ponto de eu não conseguir ir para a minha aula. Eu não conseguia sair de casa, isso me atrapalhou no meu trabalho, me atrapalhou de diversas formas. E eu tentei recursos para tentar entender o que estava acontecendo comigo, e ali eu mergulhei num autoconhecimento que me conduziu aonde eu estou hoje. Então, eu sou grato por todos os problemas que foram acontecendo, porque isso moldou a minha forma de ver o mundo, e de certa forma eu me sinto muito mais preparado para lidar com as dores das pessoas e para ajudá-las a chegar num caminho ótimo, né? Um caminho de equilíbrio e qualidade de vida através desse sofrimento. Então, todo mundo, né, de certa forma, passa por um processo de sofrimento porque ele é natural do ser humano. Uhum. Agora, a gente não precisa ficar travado, né, na mesma lei do sofrimento dentro de uma escola da vida. Então, esse é um dos principais ensinamentos que eu trago na minha vida terapêutica, no meu autotratamento diário e frequente, e foi inesperado. Eu chegar nesse universo, jamais eu pensei estar trabalhando com isso, e hoje é uma satisfação enorme. Acho que eu encontrei, né, aquilo que eu amo, que eu me sinto bem e que eu acho que eu consigo, né, ser útil para as pessoas. Legal, até porque o Hernani, ele tem um consultório, né, em Balneário Camboriú. Em Balneário, e trabalha com isso há 15 anos, né? Hernani, quando a gente fala assim de um homem atendendo quanto terapeutas, né? Porque o que mais a gente vê são mulheres terapeutas. E às vezes a gente pensa, é muito melhor consultar mulheres terapeutas porque elas são movidas, né, pelo sentimento, pela emoção, pelo coração. Na verdade, não é nada disso, até porque
como a gente vinha falando antes, os maiores mentores, né, são homens. Como é que você se sente assim dentro do teu consultório? Como é que você trabalha essa questão? Existe um certo preconceito em relação a isso, onde a mulher parece que é mais poderosa nesse sentido? Porque a mulher vem com aquela coisa, né? É o incenso, é a água fluidificada, é a aromaterapia. E aí tem os sinais, tem todo a metafísica toda ali. Sim. Ao redor de uma mulher. E o homem me parece que ele é mais direcionado, sim, ele é mais mental, porque o homem realmente é mais mental. Como é que você trabalha dentro do teu consultório? O meu trabalho ele é bem voltado para uma terapia mais prática. Então a terapia que eu trabalho no meu consultório, ela é especificamente direcionada para o entendimento do que aquele indivíduo está passando na vida dele e como a gente pode resolver um sofrimento para que ele volte para a vida muito mais leve. Essa é a palavra. Eu não trabalho com aquele estilo de terapia mais místico, holístico, esotérico. Não, é uma terapia, uma vertente da psicanálise. É um entendimento daqueles processos mentais e emocionais e como a gente consegue ajustar de uma maneira pontual e assertiva para que ele volte para a vida e para que ele consiga, no decorrer, né, da sua experiência, e aprendendo com as experiências e evoluindo. Porque, na verdade, às vezes a gente tem costume de terceirizar. Sim, sim, sim. Terceirizar o nosso sucesso, e assim como a gente terceiriza também os nossos insucessos. Sim. Aí eu tive um problema, o culpado é a Júlia. Minha empresa quebrou, culpado é o Covid. Nossa, estou com um problema de saúde, né, gripe é o inverno. Então, na verdade, nós temos que parar, né, de terceirizar. Eu também acredito muito nisso, porque também terceirizar para que Jesus Cristo resolva nossos problemas, né? Terceirizar para que o centro espírita dê os passes e eu só vou melhorar se eu for lá no centro espírita. Você, então, não acredita nisso? Não que eu não acredito, né? Mas dentro da minha aplicação clínica, eu busco desenvolver naquele meu cliente, né? Porque eu não trato ele como paciente, eu trato ele como cliente. Eu digo sempre que os meus clientes, eles não têm problemas, né? Eles são o que a vida fez deles. O problema existe na vida deles. E a questão não é o problema em si, mas como ele responde a esse problema. Então a questão é o sofrimento associado ao problema. É o sofrimento associado à dinâmica de vida daquela pessoa. Então eu trabalho mais nesse sentido, é para resgatar de fato aquele eu que está escondidinho, né? E eu uso muito uma abordagem do Karpman, que é o triângulo do drama, onde ele trabalha uma tríade de herói, vilão e vítima. E a maior parte dos meus clientes, infelizmente, eles chegam no consultório nessa condição de vítima, no sentido de que eles se sentem tão fracos que eles não conseguem resolver os próprios problemas. E para isso eles precisam apontar um vilão, né, que é o agente causador daquela dor, e um herói. Só que se ele fica nesse triângulo, ele não consegue sair. Ele esquece de si, ele esquece da sua potência. E a ideia da minha terapia é levá-lo para um triângulo da independência, onde ele assume o protagonismo da própria vida e ele consegue atuar com muito mais coragem, com muito mais força, leveza e independência. Excelente. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente esquece, né, da nossa identidade. Exato. Nós acabamos esquecendo da força que nós temos enquanto seres integrais que somos, né? E essa tríade toda está presente dentro de nós. Em todas as dinâmicas, né? Dentro de nós, inclusive. E dentro de nós, inclusive. Hernani, quando a gente fala de hipnoterapeuta, você é daquele tipo de hipnoterapeuta que faz as pessoas imitarem o cachorrinho, galinha, que faz a pessoa comer cebola imaginando que é uma maçã? Como é que é? Essa coisa. Eu comecei dentro da área da hipnose fazendo cursos de hipnoterapia. E eu fui me aprofundando, eu fui pesquisando e eu fui percebendo que eu não era um hipnoterapeuta. Eu era um terapeuta que utilizava a ferramenta de hipnose. Ah, legal. Porque a maior parte dos cursos de hipnoterapia, ele é voltado para uma prática bem engessada, onde você vai trabalhar sugestões, tentando reprogramar um subconsciente.
E quando você traz essa ideia para dentro da neurociência, você entende o sistema nervoso, você entende como o cérebro funciona, você percebe que não existe subconsciente. Você percebe que existe sim um sistema, ele está atuante, e esse sistema é um sistema adaptativo que vem basicamente coletando informações ao longo da sua experiência, e ele vai dar um jeito de implementar aquilo que ele aprendeu. Absolutamente consciente. Absolutamente, por isso que eu falo, não é um problema. Legal. Na verdade, você é o resultado do que a vida fez com você, e você vai perpetuar isso, porque esse sistema ancestral e adaptativo foi criado justamente com esse intuito. Você queima a sua mão no fogão. Para que serve o aprendizado de dor? Para que você não repita aquilo de novo. O problema é que quando a gente traz esse sistema adaptativo e coloca ele dentro de um contexto de vida que envolve outras pessoas, várias dinâmicas, cultura, aprendizados gerais e principalmente uma pressão social, você confunde tanto aquele sistema que ele se volta contra você. E aí ele te trava. Porque parece que é uma coisa puxando para cá, uma coisa puxando para cá, e a pessoa ela se rasga no meio. Isso cria um cisalhamento, ou seja, uma dor, e ela começa a projetar a solução dessa dor buscando prazer. E esse prazer pode ser através de comida, de bebida, de drogas. Álcool. E ela vai criando problemas adicionais que se transformam aquilo em uma confusão total. Então, a pessoa, no primeiro momento, ela chega no consultório confusa. Ela sente alguma coisa, ela não sabe de onde está vindo, e ela pegou um nome socialmente aceito e popular, seja de ansiedade, de depressão, e ela incorpora aquele diagnóstico e ela chega assim, eu quero tratar a ansiedade, mas o problema dela não é a ansiedade. É o que está causando a ansiedade e principalmente o que está por trás da ansiedade. E hoje tudo, né? Que é o processo adaptativo dela. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, você está triste porque faleceu alguém, porque é normal, você está triste porque teu cachorrinho partiu, ou aconteceu, o filho não passou no vestibular, na medicina que a gente tanto queria, e aí nós entramos em depressão. Sim. E a gente vai para o psicólogo, para os médicos, enfim, e já começamos um tratamento medicamentoso, né, através que é importante em muitos casos, também, mas por depressão. E, na verdade, nós não estamos em depressão, nós estamos tristes com um processo. Tem o processo químico, né, da depressão, tem a aplicação do remédio. Eu não sou contra o remédio, eu sou contra o uso abusivo do remédio, a dependência ao remédio e a má conduta de muitos profissionais que simplesmente ignoram a parte humana, aquela vida, aquele processo adaptativo e simplesmente tentam resolver ou remediar, né, com um fármaco. Mas só complementando aquela ideia da hipnose, eu não trabalho com essa linha fantasiosa da hipnose. E, em primeiro lugar, a hipnose é um comportamento do cérebro humano. Ela não é um poder, ela não é uma técnica, ela não é uma magia. Ela é um comportamento do ser humano que acontece de uma forma tão natural que todo mundo tem acesso a esse poder, só que por desconhecê-lo e principalmente pela má interpretação desse processo e pelo nome hipnose, que culturalmente já tem um viés, né, do que é, e transformando em por exemplo, domínio mental ou perda de consciência, afasta muitas pessoas. Então a hipnose é um processo natural, é um processo muito poderoso, onde o seu cérebro ele pode ser literalmente hackeado, né? Porque uma coisa é a consciência que está operando naquele cérebro, porque a consciência ela emerge do cérebro. E o cérebro funcionando, ele tem uma série de critérios ali desse sistema que buscam manter aquele indivíduo dentro de um padrão, porque o cérebro é simplesmente um órgão que busca fazer toda a manutenção e gerenciamento do teu corpo e principalmente prever eventos futuros com base em aprendizados do passado. Quando você utiliza a hipnose, você utiliza uma falha do seu cérebro, porque ele não sabe o que é passado, presente e futuro. As nossas memórias, o nosso passado, na verdade, é um conjunto de memórias que está dentro de nós, está espalhado pelo nosso corpo. Por isso que você sente, você sofre. E quando isso vai para a sua consciência, físico. Você pega um nome e diz, olha, isso, daí você transforma isso em um sentimento. Mas a sua dor, a sua emoção, as suas memórias estão no corpo, porque o seu cérebro coleta isso e mantém. Então, justamente a hipnose, ela ajuda você a entrar nesse sistema adaptativo do cérebro e fazer ajustes pontuais para que quando você volte, né, para a sua vida, você tenha trabalhado aqueles pontos, aqueles aprendizados de uma forma implícita, ou seja, memórias emocionais, e isso facilite com que você consiga reinterpretar situações que antes você via de uma forma A,
Agora, de uma forma B, muito mais leve, muito mais satisfatória e menos dolorosa. Até conseguindo entender esse teu processo de dor. Exato. Né? Porque, veja, não é que você vai esquecer alguma coisa. Muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório assim, eu quero esquecer o meu ex, eu quero esquecer o trauma. Isso já aconteceu comigo. E eu fico pensando assim, o trauma, o problema, ele é útil para que você aprenda sobre a vida. A questão não é o evento em si, é como você se viu a partir do evento e o quanto aquilo continua em você em um processo de dor, porque você está preso àquilo. É como se você estivesse preso dentro de um passado que está dentro de você. E esse passado ele vai ser arrastado por onde você for. Não adianta mudar relacionamento, mudar de trabalho, mudar tudo, se está em você. Então é um processo que é de dentro para fora. Por isso que você precisa fazer esse autoconhecimento. A hipnose, ela acelera esse processo. O que você poderia fazer em 40 anos da sua vida, você pode fazer em 3, 4 sessões. Por quê? Porque ela consegue, de alguma forma, trabalhar nesse sistema nervoso, que é o cérebro, e consegue hackear esse sistema e usar a própria característica dele contra ele mesmo. Uau. Ou seja, através da imaginação, através de um processo de introspecção e um processo emocional, você consegue printar memórias e você muda o significado delas dentro de você. Olha só que interessante. Mantendo o processo de lembrança do que aconteceu, mas sem aquele viés de dor, sofrimento da vítima que está perdida naquele sentido. Então é um resgate do seu eu e depois, claro, uma potencialização, que é onde você direciona, impulsiona aquele cliente para que ele consiga voltar para a vida sem a dor, com uma série de ferramentas e muito mais forte. Daí eu sempre falo assim, sai da frente porque ninguém mais segura. Hernani, e isso tudo, então, quando a gente fala de terapia breve, né? A hipnose, ela faz parte desse processo. O que vem a ser essa terapia breve? Porque quando você fala para mim terapia breve, eu penso que é rapidinho, assim, que é algo pontual. Que é algo que então é algo pontual. É pontual. A terapia breve é uma terceira onda, né, de terapias, onde o terapeuta, o psicólogo, enfim, ele vai trabalhar diretamente em uma questão específica. Ele não vai trabalhar na ansiedade, mas como aquela ansiedade está causando um problema na vida daquela pessoa. A fonte que a gente chama. Seria a fonte. Ou seja, eu não vou trabalhar o diagnóstico da depressão ou da ansiedade, mas eu vou trabalhar no sofrimento associado à ansiedade e à depressão. E o que acontece? Quando você trabalha no sofrimento associado e você elimina esse sofrimento, a ansiedade e a depressão não tem mais função. Aquela manifestação que você dá um nome, ela perde função e ela tem uma remissão. Então as pessoas ficam espantadas. Muitas vezes elas passam por tratamentos de meses, de anos, e elas ficam indo e vindo, sessões após sessões, e elas ficam batendo na mesma tecla, elas adquirem muito conhecimento sobre si, só que às vezes até elas começam a abrir gavetas que não precisariam ser abertas, e isso adiciona mais problemas. Na minha terapia não, a gente abre aquela gaveta específica que está incomodando, a gente limpa a sujeira, tira, fecha e a pessoa volta para a vida. Só que entendendo muito mais sobre ela e sobre aquele processo. E tendo a força. Para se buscar sozinha, né? Porque ela não cria aquela dependência de toda semana estar no teu consultório, né? Pedindo, Hernani, e agora o que eu faço? Não. Né? Eu até indico, você tem que resolver os seus problemas porque você é a pessoa especialista em si mesmo. Então a base do meu trabalho é um conteúdo terapêutico, que tem todas as minhas influências, né? Psicanálise, terapia do esquema, psicodrama, análise transacional, também a TCC. Tem a questão da hipnose, como uma ferramenta para você trabalhar aquele sistema nervoso e a neurociência. Porque a gente não pode esquecer que a mente ela é simplesmente uma dedução subjetiva de um processo cerebral. O que está acontecendo ali é o cérebro, são conexões neurais. Se você não entender como o cérebro funciona, fica mais difícil você trabalhar de fato uma terapia nesse sentido mental. Porque senão a gente fica rodando muito em questões intelectuais, deduções, e o universo terapêutico é muito amplo e a gente mais se perde do que soluciona. Quando a gente olha para o ser humano como um mamífero, buscando sobrevivência, com um cérebro totalmente social vinculado a pessoas, fica muito mais fácil você entender aquele problema. E na maior parte das vezes, a pessoa, infelizmente, ela está se sacrificando por um processo adaptativo relacionado a amor. E daí vem a grande questão, né? Que as pessoas hoje em dia elas têm uma visão romântica sobre o amor. E eu falo, o amor ele não é bom nem ruim. Ele é um vínculo. O amor ele pode criar ou destruir.
E tem que ser administrado. Tem que ser administrado. Ele é uma força muito grande. Só que no contexto errado, com os vieses errados, ele pode ser muito doloroso. E isso está lá dentro. Então, basicamente, a gente reconfigura essa questão do amor dentro desse indivíduo para que ele use, de fato, essa energia, que é um potencial de criação da vida, para coisas melhores. Então, ele precisa largar aquela mochilinha de dor, de problemas, de aprendizados e viver, de fato, uma vida autoral. A maior parte das pessoas não tem uma vida autoral. E entender também nessa questão do amor, né, Hernani, que você não pode obrigar ninguém a estar com você por amor, que isso, na verdade, não existe, né? Isso vem através da insegurança. Então, se nós formos analisar, o próprio processo da vida é um processo inseguro, porque nós não sabemos de onde nós viemos, por mais que a gente tenha a ciência do Big Bang ou a crença específica que você traz ali do seu contexto espiritual, religioso, a gente não tem de fato essa mensuração. E de um ponto de vista neurocientífico, o cérebro sabe disso. E essa imprecisão, essa insegurança e a própria natureza humana de já nascer, de não nascer pronto, faz com que essa insegurança seja projetada através do medo e o medo evite a pessoa de continuar. Então a gente vive o tempo inteiro nessa linha do medo. E o que mais prejudica essa linha do medo são os aprendizados por amor que a gente traz ao longo da vida. Então essas limitações que vêm de família, que vêm de cultura e tudo mais, vai limitando essa pessoa. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente vai percebendo, por exemplo, números alarmantes de depressão e ansiedade, justamente por quê? Porque vem um terceiro fator, que é a pressão social. E essa pressão social diz, existem pessoas felizes, com dinheiro, pessoas com famílias maravilhosas, que na maior parte das vezes não existe, é só um post no Instagram ou no Facebook, e isso gera uma pressão. Como assim só eu não sou feliz? Como assim só eu não tenho dinheiro? Como assim só eu não tenho um corpo legal? E daí trabalha todo aquele medo, aquele processo e a pessoa se afunda. Olha só. E daí ela trava. Então, assim, e lidando com outros problemas do dia a dia. Porque tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, né? Então, veja, não é fácil para aquela pessoa. Então, precisa de um suporte que tenha compreensão de todas essas dinâmicas para conseguir colocar ela no eixo e ela seguir a vida dela. Uau, gente, olha, isso é segredo de consultório, né? Segredo de consultório que você precisa aproveitar cada palavra, cada segundo. Infelizmente, aqui o tempo passa muito correndo, né, Hernani? É um assunto que nós poderíamos falar assim um dia inteiro, né? E ainda faltaria tempo, mas nós vamos trazer o Hernani. Já está convidado. Obrigado. Para que venha outras vezes e que continue, porque a gente precisa crescer com esse menino, tanto quanto ele cresceu. Hernani, você tem também um trabalho muito bonito que você faz com os empresários, né? Certo. A gente passou por momentos muito difíceis ali com o Covid, que praticamente tem um lado positivo, sim, do Covid. Eu vejo pelo menos um lado positivo muito grande do Covid. Mas também tem toda aquela questão de que o mundo inteiro parou naquele momento. Então, sim, muitos empresários dependiam, né, de matéria-prima de fora, e aí nós não conseguimos fazer com que chegasse, né, até as nossas fábricas, até as nossas lojas, até a porta do nosso próprio negócio, que inclusive em alguns nós tivemos que fechar, né, os nossos próprios negócios. Então, quer dizer, nós passamos aquele momento de tensão, de escassez, porque nós tivemos assim uma queda financeira onde muitas empresas fecharam. Nós também passamos muito medo, né? O desespero, quer dizer, foram marcas que, inclusive, hoje, depois de muito tempo, né, ainda estão presentes. Não bastando o Covid, né? Agora nós estamos com um processo das intensas chuvas, onde num lugar, né, nós estamos com as nossas empresas todas embaixo d'água, perdemos praticamente tudo aquilo que nós construímos pós-Covid, né, que nós reconstruímos. Outro lado assim do mundo, secas intensas, onde do nada as matas pegam fogo, as casas pegam fogo, os carros pegam fogo no meio das estradas. Quer dizer, como é que a gente sobrevive a tudo isso, Hernani? Os empresários, eles são, né, parte de uma categoria fundamental dentro da economia
dos países, né? Os empresários, na verdade, eles fazem todo esse sistema funcionar. É muito triste, nós percebemos que, às vezes, o empresário ele é mal visto pela sociedade. Quando ele gera emprego, quando ele cria oportunidades, como ele promove avanços. Claro que isso também vem de uma cultura onde o empresário sempre foi tido como o ganancioso que quer usurpar as pessoas, extrair tudo delas. Não que não exista, né? Existem pessoas, infelizmente, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, em questão de atitudes. Mas trabalhar com essa confusão que é o mundo, e o empresário está o tempo inteiro vulnerável, porque parece que ninguém está ali para dar suporte, e ainda tem a vida pessoal desse empresário, é muito importante. E aí a gente entra, né, em um outro fator que é muitas vezes negligenciado pelos empresários, que é a questão espiritual, né? Então, eu até tenho uma mentoria onde o meu cliente ele faz essa jornada da terapia, ele resolve aquela dor, e muitos empresários não só resolvem a dor, mas eles querem saber mais, eles têm já como uma natureza explorar mais, conhecer mais. Eles acabam entrando nessa minha mentoria, onde a gente vai explorar outras faces, né, questões metafísicas e tudo mais, para que ele tenha essa tríade completa, né, corpo, alma e espírito. Então, eu até falo dentro da minha mentoria, você precisa se alimentar, ter uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos, um descanso. Você precisa trabalhar questões implícitas, terapêuticas e espirituais. Espirituais no sentido de consciência, de estudo, de conhecimento sobre o que está além da física. Nada religioso, nada ortodoxo, nada que tenha uma limitação. É justamente você trabalhar dentro de cada indivíduo aquela percepção que ele tem sobre o que está além disso aqui. E que vai começar a encaixar os pontos para que ele tenha uma noção do propósito dele naquele sentido. Para que ele perceba, opa, não é só uma empresa, não é só o faturamento, são vidas que eu cuido, que são vidas que dependem de mim, é a minha família que depende de mim. Então é uma sobrecarga muito grande que os empresários têm e que eles precisam, infelizmente, né, nesse momento, de suporte, não só terapêutico, mas através de mentorias, de um auxílio de fora, para que traga informações e ajude ele a trabalhar nesse processo, porque é muito difícil para ele. Então você pensa, o empresário tem que lidar com tantas coisas e ele esquece dele. Então é normal você ver os empresários totalmente focados na área profissional e esquecendo da família, perdidos, esquecendo do próprio cuidado pessoal. Então isso é muito triste e nós precisamos dos empresários. E aí acaba buscando também a alegria. Muitos deles acabam buscando preencher esse vazio de outras formas, né? Aquilo que a gente falou no início, né? Essa dor daí do vazio, ela vai direcionar para comportamentos de busca de prazer a curto prazo. Só que isso vai gerar uma culpa adicional. Nossa. Porque depois ele faz, ele se culpa, ele começa um processo de autopunição e aí é ladeira abaixo. E essas mentorias tu fazes como? Dentro da empresa ou tu fazes em palestras? Não, a mentoria é um sistema de estudo onde eu faço durante 6 meses todo um programa de desenvolvimento daquele indivíduo. Esse processo ele é online. Olha, então, ele pode fazer, é online, totalmente online. Hernani, então, por favor, eu peço para que você passe todos os teus contatos, claro, tá? Para que você que está sentindo necessidade, que está passando por esses problemas, eu sei que nós estamos realmente, parece que o mundo está um caos. Está um caos e esse caos ele precisa ser organizado, sim, né? O caos ele veio para mudança. Ele veio exatamente, o caos ele veio para mudança e as mudanças depois do caos elas são sempre melhores quando você traz para você essa vontade de se autoconhecer, exato, de descobrir dentro de você o poder que você tem, não é, Hernani? Então, gente, o Hernani vai deixar todos os contatos dele para que você possa buscar ele, ter um tempinho ali de meia horinha para se inteirar dentro desses teus processos e daqui a pouco se melhorar, né? Melhorar a sua empresa, separar a empresa de você enquanto pessoa, enquanto ser integral que você é, e também a sua família, os seus filhos, para separar de um todo e, ao mesmo tempo, não ficar devendo nada, exato, em nenhum dos setores, para que não trabalhe, não tenha que trabalhar futuramente essa tua culpa
né? Uma empresa forte, uma família estruturada dependem especificamente de pessoas fortes e pessoas bem estruturadas. E que o Hernani pode ajudar, posso, né? Esse felizmente. querido da gente, Hernani, um prazer enorme ter você aqui. Nossa gratidão por você ter cedido não, nos presenteado com esse tempo. Gente, eu acho, assim, ó, não quero falar nada, mas a hora desse menino aí deve valer muito, né? E realmente vale, porque eu estou aqui encantada, né, Leozinho? O Leozinho também está aqui. O Leozinho, gente, chegou a sentar. Que coisa que ele nunca faz. Ele chegou a sentar aqui do lado e ele está assim, com as mãozinhas cruzadinhas, gente, escutando cada detalhe, porque realmente esse programa, esse podcast é de grande valia, né? Eu espero que cada um de vocês possa aproveitar muito e a gente vai desde já esperar você aqui novamente com o coração assim, ó, né? Batendo muito forte. Hernani, eu quero pedir para você que passe uma mensagem para esse nosso povo que precisa de luz, que precisa de alento, que precisa de paz, entendeu? Que você nos ensine em poucas palavras como alcançar, como lidar com os desafios diários, porque a gente acorda, né? A gente já acorda sendo desafiado pelas redes sociais que colocam para a gente algo que a gente tem a obrigação de ser, né? Para nós, as mulheres, e para os homens também, aquele corpo perfeito que a gente tem obrigação de ter, né? Se você não tiver aquele corpo perfeito, você não se encaixa dentro de uma sociedade. Aquele carro importado que você tem obrigação de ter, aquele apartamento gigantesco com piscina, elevador, né, que a gente chama o duplex, você tem a obrigação de ter. E, na verdade, a gente está vivendo, parece, dentro de um sistema que não é nada verdade, né? Deixa uma mensagem para nós, assim, aquilo que tu sente que queria nos auxiliar para que a gente possa viver um pouquinho melhor cada dia. Eu sempre trago a mensagem, e isso é um projeto que eu tenho para a minha vida, né? Eu vim trazer a mensagem do autoconhecimento. Ela é a chave para tudo. E a vida é uma escola, né? E cada um de nós, independente da proximidade ou da distância, está em uma série específica dessa escola. E você vai percebendo que, assim como em uma escola, você tem o convívio com outras pessoas, você tem interações, você tem aprendizados e você tem lições. E se você não estuda para a prova, se você não se dedica, você não passa e você fica travado naquela série durante toda a sua vida. E imagina você ficar preso em uma terceira série, por exemplo, deixando de lado tudo aquilo que você poderia viver numa quarta, quinta, oitava, no segundo ano, numa faculdade, numa especialização. Quanto aprendizado está travado ali em você. E assim mesmo como em uma escola, você pode avançar muitas séries se você tiver uma superdotação, né? E essa superdotação, nesse caso, seria a autoconsciência. Seria você saber em relação àquilo que é o seu propósito dentro dessa escola e você começar a passar nessas provas. Só que se você não passa, você trava. Então, a mensagem final é autoconhecimento. É a matéria fundamental nessa escola da vida. Olha só, Hernani, muito obrigada. Apaixonante estar aqui contigo. Obrigado. Eu ficaria contigo aqui, né, Leozinho? Minha vida toda aqui. A gente nem falou sobre metafísica, né? Putz, não, uma coisa tão bonita, tão especial. Mas a gente vai. Quando você vier de novo e tiver assim mais um tempinho para nos dar de presente, então nós vamos falar sobre a metafísica, porque a Hernani estava dizendo aqui que é muito importante. Muito importante. Sim. A metafísica, não há como separar uma coisa da outra. Exato. Né? A gente vai olhar nesse contexto, né, atômico, né, tem muitas coisas inexplicáveis por enquanto.
Olha, que maravilha. Então, gente, prestem atenção. Metafísica numa próxima viagem desse menino, né? Muito obrigado. Hernani, por favor, passe os teus contatos. Ok. Onde que Pessoal, a gente pode te achar? Se tu eu tem estou Instagram, mais telefone. atuante no Instagram. É o Hernani Felipe no Instagram. Eu vou começar agora um trabalho bem focado no TikTok, né? Que é uma rede social que está entregando bastante organicamente, e no YouTube. Só que com conteúdos de qualidade, né? No Facebook eu não sou muito atuante, mas enfim, é o Hernani Felipe também. Olha só, gente. O Instagram tá lá, é só seguir. Então, o Hernani Felipe, @o Hernani Felipe. Quem é fã do TikTok, eu sei que tem um monte de gente que é fã do TikTok. Inclusive, hoje, o Leozinho conseguiu a graça de colocar o portal Erenews no TikTok. Então, nós temos espaço no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, portal Erenews aí, em todos os... Olha, dá para baixar o app também. Tem no Spotify o podcast? Ou pode não. No Spotify ainda não, eu porque também o Leozinho... Estou iniciando um projeto no Spotify de hacks mentais diários de 10, 15 minutinhos para as pessoas irem escutando antes do trabalho ou depois do trabalho, para ela já ir trabalhando de alguma forma aquele estresse, aquela tensão que fica do dia, para que ela consiga, sabe, eliminar isso e ficar mais leve. Hernani, no Spotify, então, que horário que é? Eu estou programando para iniciar o Spotify. Então a gente quer saber, por favor, a gente quer saber quando você abrir, então, o Spotify. Diariamente. Áudios de hack mental. Áudios de hack mental. Olha, gente, que maravilha a gente poder ter isso, né? Acordar e ligar lá enquanto faz a sua higiene pessoal, o seu de jejum, ligar ali o Hernani, né, para nos dar um up na nossa vida, um up no nosso dia a dia. Meu querido, obrigado. Gratidão por esse presente maravilhoso. Gratidão imensa, a Fazinha, né? A mamãe dessa delícia desse menino, que trouxe ele até aqui a gente também, né? Gratidão a você, a cada um dos nossos seguidores do Facebook, do Instagram, do YouTube e agora do TikTok, né? Também. Se você ainda não baixou o app, baixe o app do Portal Erenews e confira, né? Essas maravilhas que você poderá ter todas as sextas-feiras à noite, às 21 horas, no Divã com Juliane. Aguardo você. Beijo de luz, gente. Tchau, tchau. Gratidão pela companhia. Obrigado. Bye. Vem pro Divã com Juliane.